Olá, eu sou a Bia Pessoa, fonoaudióloga da Audibel Aparelhos Auditivos, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a inteligência presente nos recursos dos aparelhos. Muito se fala em inteligência artificial, em automação de equipamentos eletrônicos, e aí eu convidei a Fabiana Camilo, que é fonoaudióloga da Audibel, para bater um papo com a gente sobre isso. Tudo bem, Fabi? Tudo bem, Bia? Essa questão de inteligência artificial, ela se aplica também aos aparelhos auditivos? Se aplica, Bia. O primeiro ajuste do fonoaudiólogo no aparelho auditivo é baseado nos exames complementares e todas as informações de diferentes ambientes, do estilo de vida que o paciente vive. E o aparelho, nesses diversos ambientes, ele se ajusta automaticamente, porque ele faz uma seleção do ambiente, né? De acordo com a quantidade de fala, ruído e até silêncio e intensidade, ele se ajusta automaticamente a essas diversas situações. Então, quando a gente fala em inteligência, a gente pode pensar que o aparelho... Pode pensar não, é uma realidade. Ele analisa o ambiente, ele consegue reconhecer o que é som de fala, o que é ruído, o que é silêncio, como você falou. Exatamente. De forma automática, ele diminui ruído, ele dá ênfase na fala, isso automaticamente. O que é bom, né, Bia? Porque dependendo da situação que a gente tiver, é mais rápido essa automaticidade do aparelho do que a gente ajustar naquele momento. Então, hoje, é praticamente impossível uma pessoa não se adaptar, porque se de acordo com cada ambiente o aparelho se ajusta automaticamente, então as pessoas tendem a ter mais conforto, mais segurança usando os aparelhos auditivos. Bia, é muito difícil hoje uma não adaptação, uma má adaptação de aparelho auditivo, tá? Lembrando, é muito importante o que você citou, porque assim, alguns pacientes, às vezes que estão há meses usando o aparelho auditivo, ainda tem algumas situações que o som não tá legal. Volte ao fonoaudiólogo, explique a sua necessidade, seja muito claro o que você está sentindo nesses diferentes ambientes e somado a alguns exames que o fonoaudiólogo pode fazer, exames até que independem da participação do paciente, a gente consegue identificar qual recurso eu posso ativar ou não. Então, não é um ajuste só no início do atendimento, do tratamento. É isso que eu ia te perguntar. Então, o paciente fala das necessidades, o fonoaudiólogo ajusta lá no começo, então ele pode fazer esses ajustes depois, pode mudar ajustes, porque até a necessidade das pessoas mudam no decorrer do tempo. Sim, pode. Por isso que às vezes o paciente fala, coitado, mas eu vou lá amolar. Não amola de jeito nenhum. É importantíssimo esse acompanhamento e se tem alguma dificuldade, tem recursos que a gente pode ativar ou desativar. Às vezes o excesso de ativação de recursos também não é positivo. Começa a comprometer a audibilidade, a dificuldade de ouvir em determinadas situações. Tá, mas aí a gente falou um pouco de automação. O aparelho ele vai ser sempre automático? Porque tem pessoas que às vezes querem ter essa autonomia para manusear o aparelho ou alguns recursos. É sempre automático ou ainda existe essa flexibilidade? Alguns recursos eles são automáticos, isso não tem como mudar, tá? O aparelho vai sempre funcionar sozinho. Porém, tem algumas situações que a gente pode baixar aplicativo, dependendo do modelo do aparelho auditivo. Tem botões de programa, dependendo do modelo do aparelho auditivo. Então, ele é automático, mas também permite a possibilidade do paciente mexer em determinadas situações. Então, ele é automático, mas também dá autonomia para determinadas situações para o paciente. E é legal lembrar do aplicativo, porque o aplicativo a gente pode mudar programa, fazer alguns ajustes, como a Fabi estava explicando. Mas o aplicativo tem aquela questão da geolocalização. Fala um pouco disso, relacionado a essa questão da inteligência artificial. Isso é bem legal e está sendo cada vez mais utilizado pelos usuários de aparelho auditivo, Bia. Porque o aparelho conectado ao celular, quando um paciente entra num ambiente e ele tem a necessidade de aumentar ou diminuir o volume, ele faz o ajuste. Ele pode gravar para aquela situação, de acordo com a geolocalização, ele grava o ajuste feito naquele endereço. Então ele pode programar no aplicativo que toda vez que ele entrar naquela situação, naquele ambiente, ele automaticamente vai resgatar o ajuste que ele fez na última vez que esteve no local. Isso vai dando cada vez mais autonomia para o paciente. Então se ele vai, de domingo, por exemplo, ele almoça na casa da família, todo domingo ele está lá, ele consegue já deixar uma pré-programação e naquele momento, quando o aparelho reconhece aquele ambiente, ele muda para aquele ajuste que ele já fez. E não ficou agradável, porque a necessidade era da semana passada, ele vai ajustar, vai aumentar ou diminuir o volume, ele vai fazer o ajuste que ele quiser. Então ele funciona de duas formas. Uma última dúvida para a gente encerrar. Quando você fala dessas questões de aprimorar os ajustes via aplicativo, então o paciente já não gostou, ele mudou ali,
ele muda os ajustes totais do aparelho ou esses ajustes são feitos previamente pelo fonoaudiólogo? É uma dúvida que eu tenho que eu acho importante as pessoas saberem quando a gente fala dessa autonomia. Não, tem ajustes que somente o fonoaudiólogo tem acesso, que é no software, que permite inúmeros recursos de acordo com o exame, né, as necessidades mais específicas, e o acesso que tem no aplicativo é diferente do que o fonoaudiólogo faz em sala. São ajustes finos, vamos chamar Ajustes assim. finos. É mudança de programa, aumentar ou diminuir volume. Tem recursos que a gente consegue reduzir ruído, a gente consegue dar ênfase na fala. Então, uma otimização na qualidade sonora, mas os ajustes iniciais, eles estão fixos no software feito pelo fonoaudiólogo. É isso aí. Legal, então, se você gostou desse conteúdo, deixa um like aí pra gente, se inscreve no nosso canal. Fabi, muito obrigada pela participação mais uma vez, é sempre bom ter você aqui com a gente. Obrigada. Gente, até a próxima então. Mande sugestões para vídeos, hein? Tchau, tchau.